O silêncio de Deus não é abandono, é o início de uma nova história. Às vezes, o maior peso que carregamos não é o problema em si, mas o silêncio que vem depois dele. É aquele momento em que você dobra os joelhos no chão, ora com o coração rasgado, e mesmo assim, parece que o céu permanece fechado, como se nenhuma palavra sua tivesse sido ouvida. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, tentando entender por que Deus não responde, por que Ele permanece em silêncio justo quando você mais precisa de uma direção, de uma resposta, de uma luz que tire a angústia do peito. E no meio desse silêncio, a mente começa a gritar: será que Deus me deixou? Será que Ele se esqueceu de mim? Será que Ele não se importa com o tamanho da dor que está me consumindo? Se você já se fez essas perguntas, saiba que você não está sozinho. Há momentos da vida em que o silêncio de Deus machuca mais do que o sofrimento em si, porque Ele é a única esperança que temos, e quando até Ele parece distante, tudo perde o sentido. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio não é rejeição, não é castigo, não é ausência? E se eu te dissesse que é exatamente nesse silêncio que Deus está escrevendo as páginas mais profundas e mais transformadoras da sua história? Talvez agora pareça impossível acreditar nisso. Talvez você seja alguém que já orou com lágrimas nos olhos, que pediu respostas, que suplicou por uma mudança e tudo o que recebeu foi mais espera, mais silêncio, mais incerteza. Eu sei. É difícil confiar quando não ouvimos nada. É difícil acreditar quando nada muda. É difícil continuar firme quando tudo em volta tenta te convencer de que desistir é a melhor opção. Mas existe algo que você precisa guardar dentro do coração. Deus nunca se cala por acaso. Quando Ele se cala, é porque Ele está agindo em um nível que seus olhos ainda não conseguem ver. Você está vivendo algo que nunca imaginou, e talvez seja justamente isso que está te assustando. A ausência de respostas, a demora que parece interminável, o tempo que não coopera, tudo isso te deixa com a sensação de abandono. Mas a verdade é que, enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus está movendo peças que você nem imagina. Ele te vê quando você chora em silêncio. Ele te vê quando você tenta ser forte, mas por dentro está desmoronando. Ele te vê quando você finge que está tudo bem, enquanto o coração está em pedaços. E Ele sussurra, mesmo que você ainda não consiga ouvir: confie, estou aqui, e estou trabalhando naquilo que você me entregou. A nossa visão é limitada. Nós enxergamos apenas o presente, o agora, o aperto que machuca, o vazio que sufoca. Mas Deus enxerga o que está além, o que está depois, o que hoje é invisível. Ele sabe exatamente o que está te esperando ali na frente. Ele conhece o destino que prepara silenciosamente para você. E o silêncio, mesmo quando dói, é parte da obra. Deus não precisa falar para agir. Ele não precisa se explicar para ser fiel. Ele não precisa te mostrar o caminho inteiro para te conduzir com segurança. Às vezes, Ele te deixa no silêncio para que você aprenda a confiar mais na voz dele do que em qualquer outra coisa. Você já passou por situações que hoje fazem sentido, mas que, quando aconteceram, só geraram dor, confusão e lágrimas. Lembra daquela porta que se fechou, daquele relacionamento que acabou, daquela oportunidade que não aconteceu? Naquele momento, você não entendeu. Você implorou a Deus que mudasse a situação, que te desse o que você queria, mas Ele disse não. E hoje você agradece, porque percebe que aquilo que Ele tirou era exatamente o que te impediria de viver o que Ele tinha preparado. Só que agora você está novamente nesse lugar, o lugar da dúvida, o lugar do silêncio, o lugar onde você não vê nada, o lugar onde Deus parece longe demais e a sua alma grita: por quê? Mas presta atenção,
Se o silêncio de Deus já se provou proteção antes, por que agora seria abandono? O mesmo Deus que cuidou de você lá atrás, continua cuidando agora. O amor de Deus não muda conforme as estações da sua vida. Ele não se afasta quando você mais precisa. Ele não te ouve menos porque você está cansado ou fragilizado. Ele não se cala porque desistiu de você. Ele se cala porque está preparando algo maior do que sua mente consegue imaginar. Olhe para a história de Moisés. Durante 40 anos, ele viveu no silêncio do deserto, sem glória, sem respostas, sem sinais. Aos olhos humanos, parecia que Deus o havia esquecido. Mas aquele silêncio não era abandono, era preparação. Quando o tempo certo chegou, Deus falou com poder, chamou Moisés pelo nome e revelou um chamado que mudaria a história de uma nação inteira. O silêncio naquele tempo estava gerando propósito. Olhe para José, vendido pelos próprios irmãos, acusado injustamente, preso sem ter feito nada. Quantas noites José deve ter esperado ouvir a voz de Deus? Quantas vezes, dentro daquela prisão, ele deve ter questionado: por que Deus? Onde o Senhor está? E, mesmo assim, o silêncio de Deus estava alinhando tudo para que José ocupasse o lugar que ele havia preparado desde o início. O silêncio era o caminho para a exaltação. Olhe para Jesus. No Getsêmani, ele orou com angústia e o céu permaneceu em silêncio. Na cruz, ele clamou: meu Deus, por que me desamparaste? E tudo o que ouviu foi o silêncio. Mas aquele silêncio não significava abandono. Aquele silêncio estava abrindo as portas da salvação para toda a humanidade. O silêncio era a prova do maior amor que o mundo já viu. Você percebe? O silêncio de Deus nunca é um fim. É sempre o começo de algo maior. Quando Deus se cala, Ele está arquitetando um futuro que você ainda não consegue enxergar. Ele está te moldando, te ensinando, te lapidando. Ele está fortalecendo sua fé para que, quando a resposta vier, você esteja pronto para recebê-la. Porque o que você está pedindo talvez seja grande, mas o que Deus quer fazer é ainda maior. E para viver algo grande, você precisa estar preparado. E essa preparação acontece no silêncio. Enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você chora, Deus cuida. Enquanto você não escuta nada, Deus já decidiu tudo. Mas eu sei, esperar não é fácil. Quando Deus demora, o coração acelera. Quando Deus silencia, a mente cria monstros. Quando Deus não responde, o medo começa a sussurrar que nada vai acontecer. Você se compara com os outros, vê portas se abrindo para quem nem buscou tanto quanto você. Vê pessoas recebendo exatamente o que você pediu e tudo dentro de você grita: e eu, Deus? E eu? Mas Deus te traz aqui hoje para te lembrar. A tua história não é a história de ninguém. O tempo de Deus para você é único. Deus não está te negando. Deus está te preparando. O silêncio é a proteção para que você não receba antes da hora e acabe perdendo o que era para ser eterno. O silêncio é a pausa necessária para que você se desapegue do que te faz mal. O silêncio é a resposta invisível que diz: primeiro eu cuido de você, depois eu cuido do que você pediu. Talvez você tenha medo do amanhã porque o hoje é difícil demais. Talvez você esteja cansado da espera, cansado de lutar sozinho, cansado de orar sem resposta. Talvez você esteja tão machucado que começou a acreditar que Deus não se importa. Mas Ele se importa. E Ele está te ouvindo agora mesmo, enquanto você escuta essas palavras. Você achou que veio aqui por acaso? Não existe acaso para Deus. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus quer te lembrar de algo que a dor tentou apagar. Você nunca esteve sozinho, nem por um segundo, nem quando tudo ruiu, nem quando você se perdeu, nem quando o silêncio te assustou. Deus estava lá, Deus está aqui.
E Deus continuará onde você estiver. Eu quero te pedir uma coisa agora. Por um instante, respire fundo. Apenas respire. Não tente entender nada. Não tente controlar nada. Apenas sinta. Você percebe? O silêncio não é vazio. Ele é cheio de Deus. Ele é cheio de propósito. Ele é cheio de movimento invisível. O Deus que parece quieto é o mesmo Deus que está escrevendo a continuação da sua história. Não com pressa, não com improviso, mas com perfeição. E eu quero que você receba essa verdade no seu coração. O silêncio que você está vivendo hoje é o cenário onde Deus vai revelar o milagre que Ele preparou para você amanhã. Talvez agora você esteja tentando juntar as peças da sua vida e nada parece se encaixar. Talvez você esteja tentando ser forte, mesmo quando tudo dentro de você já está cansado. Talvez você se questione se vale a pena continuar lutando quando a única resposta que recebe é o silêncio. E é justamente aí, nesse ponto em que sua força humana termina, que Deus começa a trabalhar de verdade. Porque quando você não tem mais como depender de si mesmo, você aprende a depender exclusivamente dele. Deus sabe exatamente até onde você consegue ir com suas próprias pernas. E quando você chega ao limite, Ele te pega pela mão. Mas às vezes, antes da mão vir, vem o silêncio. O silêncio que te faz parar. O silêncio que te faz olhar para o céu e perguntar, e agora? E é nesse agora que o céu se move. Você já percebeu como as maiores transições da vida geralmente acontecem em silêncio? O bebê cresce dentro do ventre sem que ninguém veja o processo, apenas o resultado. A semente germina debaixo da terra, longe dos olhos, até que de repente brota. A cura acontece dentro do corpo antes de aparecer nos exames. A madrugada é o momento mais escuro antes do nascer do sol. As maiores obras de Deus começam onde ninguém enxerga. O que é invisível hoje será incontestável amanhã. O silêncio que você está enfrentando é o estágio da promessa em desenvolvimento. Deus está te fortalecendo onde ninguém vê, te preparando onde ninguém aplaude, te transformando onde ninguém entende. E quando a resposta vier, ela será tão clara que até aqueles que duvidaram verão que Deus sempre esteve contigo. Você pode até estar questionando, mas como confiar se tudo está tão difícil? A fé não é provar nada, não é entender tudo, não é controlar o futuro. A fé é continuar acreditando quando tudo diz para desistir. A fé é seguir orando quando o céu está silencioso. A fé é permanecer firme quando a alma grita que não dá mais. E talvez seja isso que Deus está te ensinando agora. Não apenas ter fé quando Ele fala, mas ter fé quando Ele se cala. Não apenas quando Ele abre portas, mas quando Ele te faz esperar do lado de fora. Não apenas quando Ele te coloca no topo, mas quando te mantém escondido. Porque fé verdadeira não é alimentada pelas respostas, mas pela confiança. É por isso que Deus às vezes permite o silêncio, para que sua fé não dependa do que você sente, mas do que você sabe. E o que você sabe? Sabe que Deus te ama, sabe que Ele é fiel, sabe que Ele tem propósitos maiores do que os seus planos, sabe que Ele nunca falha. O silêncio de Deus te amadurece. Ele remove o excesso de ruído que te distrai. Ele separa o que é essencial do que é passageiro. Ele te coloca frente a frente com quem você é e com quem Deus quer que você se torne. Ele te ensina a ouvir a única voz que realmente importa. Ele te leva para dentro de você mesmo, para que você encontre respostas, não nos gritos do mundo, mas na paz que só Deus pode dar. O silêncio não é abandono. É convite. Convite para buscar, para esperar, para desenvolver intimidade com Deus, porque quem segue acreditando mesmo sem resposta, quem permanece mesmo sem garantias, quem confia mesmo sem entender, esse experimenta uma comunhão que poucos conhecem. Talvez você esteja pensando, mas eu não sei mais como orar, eu não tenho mais palavras, só tenho lágrimas. E Deus te responde,
suas lágrimas já são oração. Quando o coração clama, o céu escuta. Quando a alma chora, Deus recolhe cada gota. Quando a dor é grande demais para ser dita, Deus entende o silêncio. Você não precisa falar para ser ouvido. Não precisa sentir para ser amado. Não precisa entender para ser guiado. Enquanto você pensa que o céu está parado, Deus está alinhando tudo. Ele está organizando encontros, afastando perigos, corrigindo rotas, preparando pessoas, abrindo caminhos. E tudo isso acontece em silêncio. Olhe para a sua vida, para o que já passou. Quantas coisas você pediu e Deus não respondeu do jeito que você queria, e hoje você entende que aquilo foi um livramento? Quantas vezes você chorou por algo que queria muito e hoje agradece a Deus por não ter recebido? Quantas vezes você achou que o silêncio era castigo e depois percebeu que era cuidado? O mesmo Deus que te protegeu lá atrás está te protegendo agora. A mesma mão que te levantou antes está te sustentando hoje. Deus não muda quando você muda. Deus não te ama menos quando você sofre mais. Deus não te abandona quando você mais precisa dele. Quando ele se cala, ele se aproxima. Quando ele silencia, ele observa cada passo. Quando ele não responde, ele prepara cada resposta. Mas para que você viva o que Deus tem preparado, é preciso soltar o que está te prendendo ao passado. Às vezes, o silêncio de Deus não serve para te dar algo novo, mas para te ensinar a deixar ir aquilo que já não pode mais continuar. E eu sei que soltar dói. Dói abrir mão de um sonho que parecia ser tão certo. Dói encerrar ciclos que pareciam eternos. Dói admitir que algumas pessoas não vão caminhar com você até o fim. Dói aceitar que algumas coisas não voltarão mais. Mas o que dói hoje, amanhã vai te libertar. O que parece perda hoje, amanhã será proteção. O que parece silêncio hoje, amanhã será testemunho. A transição é dolorosa, mas a nova história é gloriosa. Deus não está te punindo. Deus está te transformando. O silêncio é a prova de que Ele está te preparando para o que te espera mais à frente. Ele não quer que você viva apenas resultados. Ele quer que você viva propósito. Ele quer que você compreenda que a tua vida não é uma sequência de acasos, mas uma trajetória escrita com intenção. E toda história bem escrita tem momentos de pausa. Eles não são o fim. Eles são a preparação para algo grandioso que ainda vai acontecer. Você pode estar se sentindo esquecido, mas Deus está te escondendo. E o que é escondido por Deus não é rejeitado, é protegido. Deus te coloca em lugares silenciosos para que ninguém roube aquilo que Ele está construindo dentro de você. Há bênçãos que, se chegassem agora, você não conseguiria sustentar. Há respostas que, se viessem agora, você não entenderia. Há portas que, se abrissem agora, te levariam a lugares para os quais você ainda não está pronto. Deus não quer te dar simplesmente o que você deseja. Ele quer te dar aquilo que você vai conseguir manter sem se perder. Por isso, Ele te fortalece no silêncio. Ele cria raízes profundas antes de te fazer florescer. Quando Deus começa uma nova história, Ele faz de forma perfeita. Nada pode atrapalhar, nada pode impedir, nada pode atrasar um propósito que nasceu no coração dele. Se fosse para você já ter recebido, você teria recebido. Se fosse para aquela pessoa ainda estar na sua vida, ela ainda estaria. Se fosse para aquela porta ter permanecido aberta, ela não teria fechado. O que Deus permite, cura. O que Deus retira, salva. O que Deus silencia, prepara. Ele sabe exatamente do que você precisa e do que você precisa se desapegar. E agora eu quero que você entenda algo muito importante. Talvez Deus esteja te pedindo para parar de lutar contra o silêncio e começar a ouvi-lo. Porque às vezes a resposta de Deus não vem em palavras, vem em paz. Você ora, chora, suplica, mas quando se entrega completamente, percebe que o coração se acalma. Isso é a resposta. Você olha para o futuro com medo,
mas de repente surge uma coragem que você nem sabe explicar. Isso é Deus respondendo. Você não sabe o que fazer, mas no dia seguinte algo te impulsiona a continuar. Isso é Deus te guiando. O silêncio não é ausência. O silêncio é direção. Sabe quando você vai ao cinema? Antes do filme começar, tudo fica escuro e em silêncio. Ninguém se mexe, ninguém fala. É aquele momento de expectativa, de tensão, de preparação para algo que está prestes a acontecer. Na sua vida é assim também. Deus apagou as luzes não para te assustar, mas para te preparar para a próxima cena. Uma cena que será melhor do que você imagina. Uma cena que vai te surpreender. O silêncio é o indicador de que Deus está prestes a virar a página. O capítulo que te feriu está terminando. O capítulo que vai te fortalecer está chegando. A espera de hoje é a glória de amanhã. E se você está ouvindo essas palavras agora, é porque Deus decidiu falar com você através do silêncio que te trouxe até aqui. Não foi à toa que você encontrou essa mensagem. Não foi coincidência. Foi cuidado. Foi propósito. Deus quer que você permaneça. Deus quer que você confie. Deus quer que você entregue a Ele cada dúvida, cada medo, cada insegurança, cada dor que você tem tentado esconder. Ele não te pede respostas. Ele não te pede perfeição. Ele te pede apenas uma coisa: fé. A fé que você tem hoje está sendo fortalecida para segurar as bênçãos que ainda estão por vir. Você pode até não perceber agora, mas Deus está te ensinando a confiar nele acima das circunstâncias, acima do tempo, acima da lógica, acima de você mesmo, porque quando você finalmente chegar onde ele está te levando, você vai olhar para trás e entender que o silêncio foi a escola onde você aprendeu a caminhar pela fé, não pela vista. O silêncio foi o lugar onde você foi lapidado, amadurecido, curado, reconstruído. O silêncio foi a ponte entre o que você era e o que Deus sempre soube que você poderia se tornar. Você não está parado, você está sendo preparado. Pode ser que o mundo olhe para você agora e não entenda. Pode ser que ninguém veja o que está acontecendo dentro de você. Pode ser que as pessoas te julguem pela aparência das circunstâncias, mas Deus não te julga pelo que você vive hoje. Ele te chama pelo que você já é, no propósito dele. Deus não enxerga o rascunho, ele já enxerga a obra finalizada. E é por isso que ele te sustenta mesmo quando você acha que não merece. É por isso que ele te guarda mesmo quando você não entende. É por isso que ele te mantém de pé mesmo quando a vida tenta te derrubar. Deus sabe quem você será quando toda essa luta terminar. E o resultado vale cada segundo de silêncio. Você pode até estar cansado de esperar, mas Deus nunca se cansa de trabalhar por você. Enquanto você tenta segurar as pontas, Deus está segurando você. Enquanto você tenta entender o que está acontecendo, Deus já sabe onde tudo vai dar. Ele está andando ao seu lado, mesmo quando você não vê. Ele está te carregando no colo, mesmo quando você acha que está sozinho. E ele vai te conduzir a um lugar que você jamais chegaria com suas próprias forças. O silêncio de Deus não é um não, é um ainda não. Não é rejeição, é proteção, não é abandono, é cuidado. O silêncio é o modo de Deus te levar para um caminho melhor do que o que você queria seguir. É Ele te dizendo: confie em mim, porque o que eu preparei vai além do que você pediu. O silêncio deixa espaço para Deus fazer aquilo que só Ele pode fazer. Porque se Ele te mostrasse tudo agora, você não aprenderia a se render. Se Ele te respondesse sempre de imediato, você nunca cresceria. O silêncio é o intervalo onde Deus te ensina a descansar nele. A verdade é que o silêncio revela onde está a nossa confiança. Quando tudo vai bem, é fácil dizer que Deus é fiel. Quando portas se abrem, quando a cura chega, quando a resposta é rápida, é simples louvar.
celebrar, agradecer. Mas quando o céu fica quieto, quando a vida não muda, quando a resposta não chega, quando você ora e só encontra mais silêncio, é aí que a fé deixa de ser palavra e se torna fundamento. A fé, nesses momentos, é como um farol em meio à tempestade. É ela que te impede de naufragar. É ela que te lembra que, mesmo sem ver, Deus está no... E se eu te disser que Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora? Se eu te disser que esse silêncio é exatamente a confirmação de que Ele está cuidando de algo grande demais para te contar antes da hora? Se eu te disser que esse silêncio é o prenúncio de uma resposta que vai mudar o rumo da sua vida? Você pode até não acreditar agora, porque a dor é grande. Mas Deus não depende da sua força para fazer acontecer. Ele depende apenas da sua confiança. Só continue. Não desista no silêncio. Não se entregue à dúvida. Continue plantando fé mesmo sem ver broto nenhum. A terra parece seca, mas Deus já liberou a chuva. Ela está a caminho. Há coisas que só florescem depois de uma longa estação de silêncio, e você está prestes a florescer. As cicatrizes que hoje te doem serão testemunho amanhã. As orações que hoje não têm resposta serão comemoração amanhã. Os dias que hoje pesam no peito serão lembrados como a fase onde Deus estava construindo sua vitória em segredo. O que você chama de demora, Deus chama de preparo. O que você chama de silêncio, Deus chama de estratégia. O que você chama de abandono, Deus chama de transformação. Você não precisa provar nada para Deus. Você não precisa demonstrar força o tempo inteiro. Você não precisa justificar sua dor ou esconder suas fraquezas. Deus sabe exatamente como seu coração está agora. Ele sabe o quanto você se esforçou, o quanto você tentou, o quanto você chorou, o quanto você suportou. E Ele quer te dizer hoje, eu estou aqui, eu nunca saí daqui. Ele não exige sua perfeição, Ele pede sua entrega, apenas entregue. Entregue o peso que dói, entregue o medo que paralisa, entregue a dúvida que sufoca, entregue o controle que te consome. Quando você entrega, o céu assume. Deus está prestes a te surpreender. Mas antes de te dar a resposta, Ele quer te dar entendimento. Antes de te mostrar o caminho, Ele quer te mostrar quem Ele é. Antes de abrir a porta, Ele quer te fortalecer. Quando a resposta vier, e ela virá, você não vai apenas receber a bênção, você vai ser capaz de sustentá-la. Deus não te dá algo para que você volte a cair. Ele te dá para que você permaneça de pé. Você acha que está parado porque não está vendo o que Deus está fazendo, mas rumo não se mede pelos olhos, se mede pela fé. O que você está vivendo agora é uma transição, não um final. A vida que Deus está preparando vai te surpreender tanto que você vai agradecer por tudo que hoje está te fazendo chorar. Você ainda vai dizer, agora faz sentido. A dor vai virar gratidão. A espera vai virar vitória. O silêncio vai virar testemunho. Deus não desperdiça processo. Tudo o que Ele permite tem propósito. O capítulo que você está vivendo não é toda a sua história. Deus está escrevendo as páginas mais bonitas na parte que você ainda não leu. Ele sabe exatamente o momento certo de virar a página. Não force, não tente acelerar, apenas confie. Quando a virada acontecer, você vai entender que o silêncio foi a introdução de um milagre. Uma nova história já começou, mesmo que você ainda não perceba. Você já chegou até aqui. Não é agora que você vai desistir. Não é agora que Deus vai te deixar. Não é agora que a promessa vai morrer. O que Deus te prometeu ainda está de pé, ainda está vivo, ainda está em movimento. Não deixe que o silêncio roube a sua esperança. Continue acreditando. Continue confiando. Continue caminhando, mesmo com passos cansados. Deus está te conduzindo exatamente para onde você precisa estar. E agora,
Antes de seguirmos para algo ainda mais profundo, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Continue aqui. Não saia. Não desista dessa palavra. O que Deus quer falar com você ainda não terminou. O clímax dessa mensagem está chegando. Há algo que Deus quer derramar sobre sua alma. Você não veio até aqui por acaso. Deus te trouxe até esse ponto para te lembrar que o silêncio não é o fim. O silêncio é o anúncio da próxima cena. A próxima cena da sua vida está prestes a começar. Respire mais uma vez. Apenas confie, porque a resposta está mais perto do que você imagina. Deus está prestes a romper o silêncio. Você está muito perto de ver o que não conseguiu enxergar até aqui. Deus te trouxe exatamente até este vídeo para te dizer que a espera não é perda de tempo. O silêncio não é ausência. A pausa não é retrocesso. Tudo isso faz parte de um propósito lindo que está prestes a se revelar. Você não está no fim. Você está no começo de algo que Deus já decidiu em seu coração. Você está passando por uma das partes mais importantes da sua história. A parte onde Deus te prepara em segredo para depois te mostrar em público. O que Ele está construindo dentro de você é muito maior do que aquilo que você imaginou. A dor que hoje te faz duvidar será a mesma que amanhã te fará testemunhar. Você ainda vai se lembrar deste tempo como o período em que Deus te sustentou, mesmo sem dizer uma palavra. Ele não se calou porque desistiu de você. Ele se calou porque não desistiu. Quando o céu fica em silêncio, o inferno tenta gritar. Ele tenta colocar medo, ansiedade, desespero, dúvidas e pensamentos de que nada vai mudar. Mas Deus está te blindando de tudo isso agora. Ele está te fortalecendo para que você tenha a firmeza necessária para viver o que está por vir. Porque não é pouca coisa, não é pequeno, não é comum. Deus não te criou para sobreviver. Ele te criou para vencer. Ele não te chamou para viver à margem. Ele te chamou para viver propósito. E propósito exige preparação. Por isso, esse tempo do silêncio é sagrado. É o tempo em que Deus está alinhando tudo para que você receba exatamente o que Ele prometeu, sem atrasos, sem falhas, sem perdas. Você pode estar cansado, mas Deus está te renovando. Você pode estar confuso, mas Deus está te guiando. Você pode estar ferido, mas Deus está te curando. Ele conhece cada detalhe dos seus dias. Ele sabe a hora exata em que o silêncio vira resposta, em que a dor vira testemunho, em que a espera vira realização. Você não está esquecido. Você está sendo moldado pelas mãos do Pai. E quando Deus molda, Ele não erra, Ele não quebra sem reconstruir, Ele não tira sem ter algo melhor para dar. Ele não silencia sem estar trabalhando na sua vitória. Você ainda vai entender por que precisou passar por tudo isso. Você ainda vai entender o motivo desse silêncio. Deus vai te mostrar. Ele vai te surpreender. Ele vai te conduzir para um lugar que vai curar cada ferida, responder cada oração e transformar cada lágrima em alegria. Por isso, permaneça. Aguente mais um pouco, segure firme. Quando Deus revelar a nova história que está escrevendo, você vai se emocionar por ter perseverado. Nada do que você viveu será desperdiçado. Nada do que você chorou será ignorado. Tudo será usado para te fortalecer e direcionar para o seu propósito. Deus não te deixou. Ele está aqui. Agora e sempre esteve. E neste momento eu quero te convidar a ir além de ouvir essas palavras. Quero te convidar a se conectar com Deus, a entregar a Ele tudo aquilo que pesa no seu coração, a se permitir sentir a presença dEle mesmo no silêncio. Eu te convido agora para orar comigo. Onde você estiver, feche os olhos, respire fundo. Entregue a Ele essa dor, essa espera, esse silêncio. Porque o que Deus quer falar agora não é com os seus ouvidos, é com a sua alma. Vamos orar. Pai amado,
nós nos colocamos diante de Ti neste instante, com o coração aberto e com lágrimas que talvez nem consigamos mais conter. Tu conheces o silêncio que machuca, as noites em claro, os pensamentos que tentam nos convencer a desistir, a sensação de que talvez não sejamos vistos ou amados. Mas hoje nós nos lembramos de que Tu estás aqui, mesmo quando não ouvimos Tua voz, mesmo quando não entendemos Teus caminhos, mesmo quando tudo dentro de nós pede respostas imediatas. Hoje nós escolhemos confiar, nós escolhemos descansar em Ti. Senhor, entregamos a Ti esse silêncio que tem nos acompanhado, entregamos as orações que fizemos e que parecem ter ficado no ar. Entregamos os sonhos que ainda não se cumpriram. Entregamos o medo que aumenta quando olhamos para o amanhã. Entregamos as perguntas que não têm resposta, porque sabemos que Tu és um Deus de detalhes, um Deus de cuidado, um Deus de amor. Pai, muitas vezes queremos entender tudo, controlar tudo, ver tudo. Mas hoje nós entregamos o controle das nossas vidas nas Tuas mãos. O que parece parado, Senhor, pelo Teu poder, está em movimento. O que parece vazio está sendo preenchido. O que parece silêncio está sendo resposta. Ensina-nos a ouvir Teu coração, mesmo quando o céu está quieto. Ensina-nos a perceber os Teus sinais no meio da espera. Fortalece nossa fé quando ela fraquejar. Levanta nossa alma quando estiver cansada. Sustenta nossos passos quando a jornada parecer pesada demais. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos envolva agora com paz. Uma paz que não depende de respostas. Uma paz que não depende de circunstâncias. Uma paz que nasce da certeza de que Tu estás conosco em todos os momentos. Tu nos vê. Tu nos ama. Tu nos guia. E Tu estás trabalhando em tudo aquilo que entregamos a Ti. Pai, cura agora as feridas que ninguém vê. Consola os corações que estão machucados pelo silêncio. Dá esperança àqueles que já estão perdendo as forças. Revela no tempo certo o que Tu tens preparado e prepara nosso coração para receber. Nós Te agradecemos porque sabemos que o Teu silêncio nunca é abandono. O Teu silêncio é amor em construção. É o início da nova história que Tu estás escrevendo para nós. Nós declaramos que confiamos em Ti, mesmo sem entender. Declaramos que esperamos em Ti, mesmo sem ouvir. Declaramos que caminhamos contigo, mesmo sem ver o caminho completo. Porque Tu és o Deus que transforma o silêncio em milagre. E nós cremos que esse milagre está chegando. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Agora, antes de você ir embora deste momento tão especial, eu quero te pedir algo que vai fortalecer ainda mais sua fé e ainda vai abençoar outras pessoas. Escreva aqui nos comentários com toda a sinceridade do seu coração: eu confio em Deus, mesmo no silêncio. Escreva isso como um ato de fé, como uma declaração espiritual. Cada vez que você declarar isso, você estará lembrando ao seu coração que Deus está no controle. E essa sua declaração pode ser exatamente o que alguém precisa ler para ser fortalecido também. Se essa mensagem falou com você, se ela alcançou áreas do seu coração que estavam machucadas, eu te peço que se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso não custa nada, mas faz toda a diferença para que essa palavra chegue a mais pessoas que também estão enfrentando o silêncio de Deus e precisam desse conforto. O seu gesto de hoje pode ser a resposta que alguém tanto esperava. Que Deus continue te fortalecendo, cuidando de você e guiando cada passo da sua vida. Você não está sozinho, você nunca esteve. E lembre-se desta verdade: o silêncio de Deus não é abandono. É o início de uma nova história. Até o próximo momento juntos. Deus te abençoe.